Você tem reservado um tempo para Deus? Talvez essa pergunta pareça simples, mas pare por alguns segundos e pense de verdade. Quanto tempo o seu dia você tem reservado para Deus? Não estou falando apenas de ir para a igreja. Não estou falando apenas de fazer uma oração rápida antes de dormir. Estou falando daquele momento em que você para tudo, deixa o celular de lado, silencia um pouco os pensamentos e simplesmente fica na presença de Deus. Porque existe uma coisa curiosa na nossa vida, nós nós encontramos tempo para quase tudo. Encontramos tempo para responder mensagem, para assistir vídeos, para trabalhar, para para conversar, para acompanhar alguém nas redes sociais, para resolver problemas que aparecem durante o dia. Mas muitas vezes, quando chega o momento de estar com Deus, nós dizemos: hoje eu estou muito ocupado, amanhã eu faço. E amanhã chega e acontece novamente. Até que, sem perceber, começamos a viver muitos dias sem realmente parar para ouvir Deus. E talvez o problema não seja a falta de tempo. Talvez seja aquilo que estamos colocando em primeiro lugar. Jesus disse que em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos fala: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante. Jesus não disse: busque a Deus quando sobrar tempo. Ele disse: em primeiro lugar. Isso muda completamente a maneira como enxergamos a nossa rotina. Porque reservar um tempo para Deus não significa necessariamente passar horas ajoelhado. Às vezes são 15 minutos, 10 minutos, talvez 5 minutos pela manhã. O que importa não é apenas a quantidade de tempo, é a necessidade daquele momento. E parar e dizer: Senhor, antes de começar o meu dia, eu quero te ouvir. Talvez você esteja acostumado a acordar e pegar o celular imediatamente. Antes mesmo de levantar da cama, já olha as mensagens, as notícias, as redes sociais. E sem perceber, permite que o mundo fale primeiro ao seu coração. Imagine, imagine começar o seu dia de outra maneira. Antes de ouvir todas as preocupações do mundo, que você possa ouvir a voz de Deus. Antes de saber o que aconteceu nas redes sociais, lembrar quem está cuidando de você. Antes de correr para resolver tudo, parar e dizer: Deus, guia os meus passos hoje. Talvez isso pareça pequeno, mas pequenas escolhas podem transformar completamente a maneira como vivemos. Porque quando você passa tempo com Deus, não significa que todos os seus problemas vão desaparecer. Significa que você começa a enfrentá-los de uma maneira diferente. O problema pode continuar, a conta pode continuar esperando, a resposta pode ainda não ter chegado para você, a situação familiar pode continuar complicada, mas alguma coisa muda dentro de você. Você começa a perceber: eu não preciso enfrentar isso sozinho. E é por isso que a oração é tão importante. Ela não serve apenas para pedir coisas. A oração também é um relacionamento. É conversa, é um silêncio, gratidão, é um desabafo, é escutar. É simplesmente permanecer perto de Deus.
Talvez você esteja acostumado a procurar Deus apenas quando algo dá errado, quando aparece uma doença, quando surge um problema financeiro, quando alguém da família precisa de ajuda, quando uma porta se fecha. Então, você corre para Deus. Mas Deus não quer ser apenas o lugar para onde você corre quando tudo dar errado. Ele quer fazer parte também dos seus dias tranquilos, dos seus sonhos, das suas decisões, das pequenas coisas. Deus quer relacionamento, não apenas pedido. Pense em alguém que você ama. Se essa pessoa só procurasse você quando precisasse de alguma coisa, provavelmente sentiria a falta de uma verdadeira amizade, não é? Com Deus também existe essa dimensão de relacionamento. Ele não quer apenas ouvir aquilo que você precisa. Ele quer conhecer aquilo que está dentro do seu coração, embora na verdade que ele já conheça. Ele quer que você aprenda a conhecê-lo. E talvez hoje seja um bom dia para recomeçar. Você não precisa fazer uma promessa enorme. Não precisa dizer, a partir de amanhã vou passar 2 horas com Deus todos os dias. Comece pequeno. Escolha um horário. Desligue o seu celular por alguns minutos. Pegue sua Bíblia, leia alguns versículos, depois converse com Deus. Conte como você realmente está. Não tente pressioná-lo com palavras bonitas. Fale com sinceridade. Se estiver cansado, diga: Senhor, estou cansado. Se estiver com medo, Senhor, eu estou com medo. Se estiver feliz, obrigado, Senhor. Se não souber o que dizer, fique em silêncio. Às vezes, estar diante de Deus já é uma oração. E talvez você descubra algo muito bonito. Você não está precisando apenas de mais tempo. Você está precisando de presença, a presença de Deus. Porque existem vazios que nenhuma distração consegue preencher. Podemos passar horas no celular e continuar vazios. Podemos conversar com muitas pessoas e ainda sentir solidão. Porque conquistar coisas e ainda sentir que, que falta alguma coisa. Mas quando encontramos Deus, começamos a perceber que a paz que procurávamos em tantos lugares estava na direção certa o tempo todo. Por isso, eu quero deixar uma pergunta para você hoje neste vídeo. Se Deus é tão importante para você, ele tem recebido espaço real na sua rotina? Não responda para mim, responda para você mesmo. E se a resposta for não, não se culpe. Não transforme essa reflexão em condenação. Transforme em um convite para recomeçar. Deus não está esperando você chegar perfeito. Ele está esperando você chegar. Talvez hoje, depois de terminar esse vídeo, você possa separar alguns minutos do seu dia. Sentar em um lugar tranquilo. Abrir a Bíblia, respirar fundo e dizer: Senhor, eu quero voltar a te encontrar no meio da minha rotina. E talvez esse pequeno momento seja o começo de algo muito maior. Porque quando Deus deixa de ser apenas uma parte da nossa agenda e passar a ocupar o centro do nosso coração, até as coisas comuns começam a ganhar um outro significado. Então, não espere sobrar tempo. Reserve tempo. Não espere a vida ficar tranquila. Encontre Deus no meio da correria. Não espere precisar de um milagre para orar. Ore também nos dias em que tudo está bem. E não procure Deus apenas pelas respostas que Ele possa dar. Procure-o simplesmente porque Ele é Deus. Porque no final das contas, talvez a maior bênção de passar o tempo com Deus não seja receber aquilo que pedimos. Talvez seja descobrir que a sua presença já é suficiente para continuar. Que hoje você
Encontre alguns minutos para Deus e que nestes poucos minutos seu coração encontre uma paz que o mundo não consegue oferecer. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse, compartilhasse e deixasse aqui um comentário para mim de alguma oração, pedindo oração por alguém. Eu olho os comentários com muito carinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.